usa-se uma tocha que conduz o gás de proteção até o ponto de soldagem. Para aumentar sua capacidade de trabalho, essa tocha deve ser refrigerada com sistemas integrados ou com refrigeração adicional. Sistemas automatizados utilizam tochas retas, que facilitam o posicionamento e o ângulo de soldagem. Os bocais refratários, as pinças e os difusores são os principais acessórios da tocha. Os bocais refratários têm diâmetros variáveis para maior ou menor proteção do gás e são escolhidos de acordo com o diâmetro do eletrodo de tungstênio e a corrente utilizada. As pinças e difusores fixam e regulam o eletrodo de tungstênio. Para a soldagem de aços inoxidáveis, titânio e aços ferramenta, foi desenvolvido um difusor de gás especial conhecido como Sistema Gas Lens, que melhora a proteção de gás na região de solda. Nesse sistema, microfeixes de gás oferecem melhor proteção com o mesmo fluxo usado no sistema convencional. O eletrodo não consumível de tungstênio pode ser de vários tipos e diâmetros, conforme a aplicação e o metal a soldar. Os mais utilizados são os de ponta verde e os de ponta vermelha. O eletrodo de tungstênio puro, identificado pela ponta verde, é indicado para soldagem com corrente alternada do alumínio e suas ligas, magnésio, latão e bronze. Nesta imagem, visualiza-se a ponta esférica do tungstênio por utilizar corrente alternada na soldagem do alumínio. O eletrodo para soldagem em corrente contínua deve ter ângulo de afiação entre 30 e 50 graus. Identificado pela ponta vermelha, contém 2% de tório, o que proporciona maior emissão de elétrons, facilita a abertura e a manutenção do arco. Caso ocorra a contaminação do eletrodo de tungstênio, seja pelo contato com a poça de fusão ou pelo toque na vareta de adição, ele deve ser imediatamente limpo. A parte contaminada deve ser removida e uma nova ponta deve ser feita. O tipo de metal de adição é fundamental para o resultado da soldagem. Existem diversas varetas de adição, uma para cada tipo de aplicação. Para a seleção da vareta ideal, é imprescindível consultar os manuais técnicos. Obedecidas as técnicas de preparação e seguidos os desenhos das juntas a serem soldadas, obtém-se ótimos resultados com o processo TIG. Por sua versatilidade, esse processo é utilizado na soldagem da maioria dos metais. Ao iniciar uma soldagem, devem ser verificados os contatos elétricos, evitando-se níveis de instabilidade, particularmente em microsoldas. A fim de pré-aquecer o metal e provocar o aparecimento da poça de fusão, deve ser efetuado um movimento circular com o arco mantido a uma distância média de 2 a 3 milímetros. Uma vez formada a poça de fusão, a tocha deve ser posicionada em um ângulo de 15 a 20 graus, obedecendo à direção da soldagem. O metal de adição deve ser depositado na borda dianteira da poça de fusão em um ângulo de 15 a 20 graus em relação à superfície do metal base.
Para a obtenção de uma raiz sem oxidação, o melhor método consiste na proteção da raiz com um gás inerte. Sistemas orbitais possibilitam a soldagem de tubos de pequenos diâmetros para uso em laboratórios, indústrias de bebidas e alimentos. Esses sistemas também podem soldar tubulações de maior diâmetro e espelhos de trocadores de calor com produtividade e qualidade acima da média. A alta concentração do arco de soldagem do processo TIG provoca menos distorções no metal base do que os outros processos. Esta condição favorece a recuperação de moldes de dimensões pequenas e possibilitou uma evolução na soldagem de chapas finas, em particular nos segmentos industriais que utilizam o aço inoxidável. No processo TIG, a visibilidade é total, possibilitando ao soldador o controle e a inspeção da solda sem a interrupção do arco. Com ele, obtém-se ótimos resultados nas soldagens fora de posição, como, por exemplo, na soldagem horizontal. Devido à proteção contínua de um gás inerte, as juntas soldadas são de alta qualidade, com excelentes propriedades mecânicas. As soldagens são efetuadas sem a ocorrência de respingos, dispensando, em alguns casos, a limpeza posterior das soldas. Não há formação de escória, mas em alguns casos, como na soldagem dos aços inoxidáveis, é necessária uma limpeza após a soldagem. O mínimo consumo confere alta durabilidade ao eletrodo de tungstênio. O processo TIG é de fácil automatização, diminuindo os custos de produção com resultados de altíssima qualidade. Por todas estas características, o processo TIG é considerado de alto nível técnico, com excelentes índices de aprovação das soldas efetuadas. Para sua segurança, o operador deve utilizar sapatos ou botas com solado de material isolante, luvas especiais para o processo, roupa com mangas compridas para evitar a radiação ultravioleta, complementado pelo avental de raspa. Em soldas com altas amperagens, blusão de raspa. É indicada a utilização de máscara automática que escurece em 5 milissegundos, melhorando a qualidade, a produtividade e a segurança do operador. O local de trabalho não deve ter umidade. Em ambientes fechados, deve haver um fornecimento adicional de oxigênio para o soldador.